Uma ótima noite a todos. Começa agora mais um programa Oração da Meia-Noite. Encontro aqui na autoridade que me foi conferida pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, para abençoar suas vidas, para ministrar a bênção sobre vocês, para também ministrar uma breve palavra que vai mudar a vossa forma de pensar e também de orar, porque quando você receber a palavra de Deus, você vai ter a consciência. Isso vai produzir em você fé e vai ser, com certeza, vai resultar nas ações que agradam a Deus. Você vai começar a fazer aquilo que agrada a Deus. Se assim você quiser, é claro, se assim você estiver submisso, sujeito ao Senhor, para obedecer a sua voz. Se você obedecer a voz dele, ele vai te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você o que está escrito na Carta aos Hebreus, no capítulo 4. Antes de lermos, eu quero enfatizar que daqui a pouquinho estaremos orando. Você, inclusive, pega o seu copo com água, já fique na expectativa e todas as vezes que você se preparar para assistir à oração da meia-noite, juntamente com sua família, com os que pertencem a você, ou com amigos que você convidou, todas as vezes que você se comprometer em assistir à oração da meia-noite, prepare um copo com água, coloque ao alcance de sua mão, coloque também sua Bíblia bem pertinho de você aí, prepare um ambiente aí, faça um ambiente de oração, um ambiente de contrição com Deus. Seja um cristocêntrico consciente. Na hora da oração da meia-noite, você já está ali. Se você não teve nenhum impedimento, não estava no local de trabalho, estava em casa ou está em casa, você tem que preparar um ambiente. Já se organiza, já se desocupa de tudo e fica ali na esperança, ou seja, na expectativa de participar da oração da meia-noite e de ser atendido pelo Deus vivo. É assim que é. O Senhor, com certeza, tem uma palavra forte, uma palavra abençoadora para a sua vida. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, quero ler o que diz a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, o Senhor disse, não entrarão no meu descanso. Parem a leitura por aí. Até o versículo 3 somente quero fazer a leitura. Ele fala do descanso aqui, da paz que o povo esperava receber. Entrar no descanso, no estado de paz, livre de situações pesadas, de situações angustiantes. Tem muita gente sofrendo e que quer descansar daquilo que está sofrendo. Há pessoas sendo vítimas de doenças, há pessoas sendo vítimas de maldições, de palavras de maldições, vítimas de bruxarias, de feitiçarias. Há pessoas sendo vítimas de escolhas que fez, escolhas erradas, que bateram de frente com os seus pais. Assim, homens e mulheres sofrendo uma vida atrasada, amaldiçoada, atrapalhada, porque não deram atenção ao conselho de seus pais. E como está escrito, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então muita gente ora ao Senhor Jesus, ora ao Deus vivo, mas de repente ora da boca para fora, não assume uma postura, um compromisso com Deus e com os seus. Afronta as autoridades, as dominações, aqueles que estão sobre eles, aqueles que estão acima deles. São pessoas que escolheram o caminho errado. Afrontam o patrão no local de trabalho, afrontam uma pessoa que está na gerência, acima dela, afrontam governos, afrontam pessoas que estão acima de sua hierarquia. Ou seja, na sua realidade hierárquica, elas têm seus líderes, seus senhores. A esposa afronta o marido. Pessoas que, por dureza de coração e por incredulidade, por serem duras de coração, não aceitam o que é determinação divina. Deus estabeleceu leis e Ele colocou pessoas acima de nós. Nós não estamos acima da lei. A lei divina, ela está acima de todo e qualquer ser humano.
se a lei dos homens ou as leis dos homens, de algum modo, conferem poderes aos homens e as leis de Deus. Então, muita gente está sofrendo porque tem um coração duro. E Deus se posiciona aqui contra aqueles que endureceram o coração para com Ele. Aqueles que afrontaram a Ele e não tiveram a humildade de ouvir e obedecer. De ouvi-lo e obedecê-lo. Por isso sofreram. E o próprio Deus jurou aqui que eles não entrariam no descanso divino. Muita gente não entra no descanso de Deus, não tem paz, não tem alegria, porque não ouve a voz de Deus. O descanso de Deus para os homens é o Senhor Jesus. É a sombra dele para os homens. Quem quer se amparar em Deus tem que refugiar-se em Cristo. Tem que buscar a Cristo. Tem que tornar-se cristocêntrico. E fazer sua oração também uma oração cristocêntrica. Não adianta rezar, não adianta fazer orações repetitivas, não adianta pegar aí seu rosário, seu escapulário, sua medalhinha, não adianta pegar aí seu terço, quando você não tem essa fé depositada em Jesus conscientemente. Eu não estou aqui afrontando a fé de ninguém, só estou falando o que está escrito na Bíblia. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. E o Senhor Jesus também disse, Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á. O Senhor Jesus é quem tem o poder de conceder alguma coisa a alguém. Alguém que o busca, alguém que bate a sua porta, alguém que pede o seu socorro, com certeza esse alguém será socorrido, atendido, abençoado. Mas se criou vários métodos e formas, criaram. O diabo, por trás de tudo isso, enganou e engana muitos. E muitos vivem pedindo a quem não pode socorrer. Há alguém que possa dizer, de repente, alguém que me assiste agora e diga, esse pastor está falando isso aí, mas ele de repente manda a gente orar em nome de Jesus, eu orei e não aconteceu nada. Há pessoas que são, sim, rebeldes contra Deus, cabeça dura, coração duro contra Deus, rebeldes contra os seus pais, fazem tudo diferente do que Deus determinou. Aí querem que Deus atenda, querem que Deus diga sim. Pedidos maus, pedidos perversos, pedidos com o fim de atrapalhar a vida dessas pessoas e a vida de outras que vivem ao redor delas. Aí Deus não atende, aí ruim é Deus. E mentiroso é o pastor que mandou a pessoa orar ou que ensinou a pessoa a orar em nome de Jesus. De modo nenhum. Tem outra coisa interessante a ser mencionada. O diabo, o inimigo de nossas almas, e de vossas almas, inclusive, o diabo, ele tem a intenção de que você não peça do jeito certo. E caso você peça do jeito certo, mas não com a intenção certa, ele também sabe que você não vai ser atendido. Lá no Egito aconteceu que, quando Moisés chegou com o seu irmão Arão diante do faraó do Egito, ele fez ali alguns sinais, algumas coisas extraordinárias da parte de Deus, para dar sinal e indício que ele era um mensageiro de Deus, o libertador que tinha ido libertar o seu povo. E o que aconteceu? Os magos de Faraó fizeram coisas semelhantes. Quando Moisés lançou o cajado no chão e ele transformou-se em uma grande serpente, os magos de Faraó lançaram também varetas no chão. E aquelas varas se transformaram em pequenas serpentes. A serpente na qual se transformou, ou seja, o cajado de Moisés se transformou naquela serpente grande, ela engoliu todas as serpentes pequenas, provando que o Deus vivo, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, superior a toda e qualquer bruxaria ou feitiçaria. Então tem coisas no mundo aí da feitiçaria, da bruxaria, da macumba, que aparentemente funcionam. Por isso você de repente fez uma oração a alguém que não é Jesus e aparentemente funcionou. É bom você lembrar que o mundo espiritual, tanto ele tem para o mal como para o bem. Existe o lado de Deus e o lado do diabo. Existe o lado de Cristo e o lado de Satanás. Você é quem escolhe que oração fazer e a quem fazer. Então, assim como Moisés mostrou o poder com a autoridade que Deus lhe deu, assim também os agentes das trevas mostraram um certo poder, entre aspas, é claro, mostraram um certo poder para atrapalhar ali a mente de Faraó, para atrapalhar a mente dos que assistiam àquela situação,
onde Moisés estava ali representando o Deus vivo. Não endureça o seu coração. Se você endurecer o seu coração para o Senhor Jesus, para a palavra dele, você vai ficar vendo a sua vida andando a passos curtos, ou arrastando-se, ou dando passos para trás, constantemente. E você não vai ter como mudar isso. Nós temos um sumo sacerdote a quem devemos recorrer. Aqui no capítulo 4, ainda no versículo 14, diz assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, ou seja, a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, entremos confiadamente diante do trono de Deus, porque Cristo nos conferiu graça. Graça, um dom gratuito de Deus, que a gente recebe em Cristo sem merecer. Ou seja, sem merecermos. Peça ao Senhor Jesus. É Ele quem nos dá acesso ao trono da graça, ao trono de Deus. É Ele o nosso sumo sacerdote. Não se engane com algumas fantasiazinhas que se criam por aí afora. Há muitos meios também que lidam com o mundo espiritual, mas o mundo das trevas, camuflado de mundo de luz, para você se enganar. Eu consultei um certo necromante e ele recebeu o espírito de meu pai. E meu pai falou comigo. Não se engane. Eu consultei um espírito de um necromante, ou seja, um necromante que recebeu um espírito. E o espírito disse ser meu tio, meu avô, minha mãe, meu irmão. Mentira. Não se iluda. O Senhor Jesus é quem pode conferir poder àquele que o busca. É quem pode dar autorização para você vencer o mal. É quem pode livrar você da maldição. Não caia nessa mentira. Nenhum outro nome pode mudar a sua sorte. Só o nome de Jesus. Se nenhum nome dado entre os homens da terra pode acontecer isso quando eles estão vivos, quanto mais quando eles estão mortos. Aí, não seja tolo, não seja insensato. Recorra a Cristo. Recorra ao Senhor Jesus. Vamos orar a Ele agora. Está aqui meu copo com água. Você já tem o seu em sua mão ou em suas mãos. É a hora da gente fazer a nossa oração de fé. Vamos orar. Senhor Jesus, eu entro em Tua presença para pedir por estas pessoas que de repente, por um tempo, Senhor, viviam enganadas, viviam iludidas por um espírito de maldição e viviam pedindo a outros que não podiam ajudá-las. Hoje elas aprenderam que é a Ti. E a dureza de coração que também acometeu aos israelitas, a dureza de coração que também fez com que muitos, Senhor Jesus, não recorressem a Ti e não dessem a Ti a devida credibilidade, não obedecessem à voz do Deus vivo, tornando-se duros de coração, não entrando no descanso que o Senhor proporcionou para aqueles que obedecem. Porque quando ouviram a mensagem do Senhor, não ouviram com o coração quebrantado, mas antes com o coração endurecido e não misturaram-na com a fé. Não receberam por fé, não acreditaram, não deram confiança a Ti. Por isso sofreram, por isso não entraram no descanso, por isso vivem amargurados. Muitos ainda assim estão amargurados, doentes, enfermos, perturbados, atribulados, atrapalhados. Literalmente, Senhor. Muitos. Acredito que, além do que imagino, eu sei que o Senhor pode livrá-los. Eu sei que o Senhor pode salvá-los, assim como salvou aqueles que se achegaram confiantemente, chamando pelo Teu nome. Chamamos agora pelo Teu nome, Senhor. Abençoe esta água. Abençoe, Senhor Jesus, a água que cada homem e mulher coloca diante de Ti. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, os familiares de cada pessoa. Cura cada pessoa, liberta, Senhor Jesus. Faz milagres agora. Todos os males em Teu nome eu repreendo e ordeno que retirem-se. E a força do Senhor esteja sobre cada pessoa, sobre a água apresentada, sobre cada foto, cada vida que foi colocada diante do Senhor. Assim seja. Respirem profundo e digam graças ao Senhor Jesus.
Graças ao Senhor Jesus. Tomei minha água abençoada. Tome sua água também e acredite, o poder do Senhor Jesus Cristo está nela. Dê para alguém que precisa. E lembre-se, coração duro diante de Deus, sem aceitar as determinações de Deus, faz você não entrar no descanso do Senhor. O Senhor tem um descanso preparado para todo aquele que o obedece. Se você quer continuar sofrendo, infelizmente, lamento por você. Mas se você quer ser um abençoado e quer obedecer, fico muito feliz por você e torço que você se dê muito bem na sua vida, porque quem faz a coisa certa não vai ter o resultado errado, vai ter o resultado certo. Então, que Cristo Jesus te abençoe e te faça muito feliz. Seja cristocêntrico. Até a próxima oportunidade, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Até a próxima.